Glória a Deus. Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora orar ao Senhor. E nessa oração, irmãos, orar em favor da nossa irmã Neuza, o Fernando, seu filho, que estava muito enfermo, né? E até se tinha uma esperança de cura, que ele fosse curado, através de um milagre também. Era uma situação muito grave, né? Mas foi da permissão de Deus recolhê-lo. Mas a gente fica muito assim, consolado, em saber que alguns meses atrás ele aceitou a Jesus, né, como seu Senhor e Salvador, e até pediu o batismo, foi batizado. Irmão, não tem coisa melhor, né? Não tem coisa melhor. E aqui você pode até receber a cura, né? Através de um milagre. A doença pode ser até para a morte, e você ser curado.
Mas vai viver só mais alguns anos, depois vai morrer novamente. Não tem jeito. Vai morrer. O importante é viver aqui, mas ter a alma segura, salva, redimida pelo sangue de Cristo. Ter a garantia da vida eterna, de viver num lugar onde Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que são chamados e o recebem como Senhor e Salvador das suas almas. Então, irmãos, apesar, é claro, da tristeza, da separação, é óbvio que a irmã Neuza se sinta bastante triste pela partida do seu filho. Mas, à luz da Bíblia, ele foi um privilegiado. Ele foi abençoado. Ele não endureceu o coração. Ele entregou a sua vida ao Senhor. E cremos, irmãos, que através da sua fé, hoje ele se encontra num lugar de delícias, de bênção, como está escrito aqui nesta parábola, que é o objetivo, que é o desejo, que é o querer de todos nós. Fiquemos em pé, oremos ao Senhor e não se esqueçam de orar pela irmã Neuza, para que o Senhor console o seu coração, né? E ela seja consolada, confortada pelo Espírito Santo de Deus. Roberto, vem orar aqui. Oi? Hoje que aconteceu. Ore, meu filho. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Oremos, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nos colocamos na sua presença para te louvar, glorificar o teu santo nome, para dizer que o Senhor é bom, que as suas misericórdias duram para sempre. Te apresentamos a tua serva, meu Senhor, que perdeu o seu filho. Estamos, meu Senhor, tristes com a tua serva, mas ao mesmo tempo estamos contentes porque ele está contigo. Nós cremos, meu Senhor, que o Senhor é a vida. A tua palavra diz que todo aquele que crê em ti, ainda que esteja morto, viverá. Estamos aqui porque nós cremos em ti, estamos aqui porque nós te amamos, estamos aqui porque somos carentes de ti. Que nesta noite o Senhor possa receber a nossa adoração, o nosso louvor, possa visitar os nossos lares, os nossos familiares, todos aqueles teus servos que estão internados, que o médico disse que não tem mais jeito, mas o Senhor é o médico por excelência, o Senhor é o médico por os médicos. A tua palavra, meu Senhor, é a palavra final. Nós estamos aqui porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós te pedimos, nós te agradecemos, confiando na nossa vitória. Fica conosco, Senhor. Nós te pedimos em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Nós te damos graça, Senhor. Oportunidade para dar um testemunho, contar uma bênção, agradecer a bênção, ou mesmo uma palavra da parte de Deus. Agora está a oportunidade com as irmãs. Qualquer uma que sentir no seu coração pode vir. Amém? Pode vir, irmãs. A paz do Senhor para a igreja, amém? Eu gostaria de contar uma grande bênção que Deus fez na minha vida. E antes disso, eu gostaria de ler o livro de 2 Reis, capítulo 19,
versículo de número 15. Diz assim: E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. No começo desse ano, eu sou professora e eu estava desempregada até março. E eu lembro de que o meu marido já tinha ido comigo em algumas atribuições, que é onde a gente descobre qual escola a gente vai trabalhar, e era sempre muito lotado. Eu comecei a ficar muito chateada e muito desesperançosa quanto a isso. E aí era todas as quintas-feiras. Teve uma quinta-feira aleatória que eu olhei e tinha 12 aulas numa escola perto da minha casa, que era a escola que eu mais gostei de trabalhar. E aí eu falei assim pro Anderson, eu vou lá, mas eu só vou pegar essas aulas aqui. E tá bom demais, e se for só isso, tá ótimo. E eu lembro que a caminho de lá, estava eu e mais 2 outras professoras, e a gente vinha conversando sobre outras escolas, e aí quando a gente foi entrar na porta, onde era o momento da atribuição, eu falei assim, vamos ter o nosso coração em paz, que aquilo que for para ser nosso, Deus vai colocar na nossa mão. E a moça que estava comigo olhou para mim e falou, amém. Aí eu, tá bom, sentei no meu lugar, estava bem vazio, e daí eles fazem assim, eles chamam sempre as pessoas por área, aí chamou Ciências e Biologia, que é a área que eu leciono. Eu entreguei a minha ficha de inscrição e fiquei sentada, pensando aleatoriamente. Só que antes disso, a minha mãe falou assim para mim, filha, vai porque em nome de Jesus vai dar certo. Falei, tá bom, eu vou. Aí, de repente, chegou na vez de Ciências e Biologia. Teve uma vez que eu fiquei 3 horas e não chegou no meu número de pontos, e a gente foi embora. Dessa vez, não deu 10 minutos que eu cheguei, chamaram o meu nome. Aí falou assim, Tainá Braz dos Anjos Santos. Eu fiquei olhando assim, falei, é eu mesmo? Aí ele falou assim, você é a Tainá? Eu falei, então é você. Aí eu, glória a Deus, levantei. Aí eu falei assim, eu quero pegar só essas 12 aulas aqui da escola perto da minha casa. O gerente da outra escola olhou para minha cara e falou assim, não, você vai vir dar aula na minha escola, aqui tem 32 aulas. Eu falei, mas é de manhã e de noite, é muito contramão para mim. Aí ele falou assim, não, no site está errado, essas aulas são só de manhã e vai ser sua. Aí como eu já estava com a benção na mão mesmo, eu olhei para a cara dele e falei assim, só um minutinho que eu vou ligar lá na autoescola e remarcar as minhas aulas e eu já volto. E aí ele olhou para minha cara e falou assim, fique em paz, é a sua vez, ninguém vai passar na sua frente. E aquilo confortou meu coração, eu fui lá fora, liguei para a autoescola, consegui remarcar as aulas. Eu só sei, irmãos, que o meu marido por enquanto está desempregado, mas a mão de Deus, ela se estendeu para nós no momento exato, porque e essa foi a última atribuição do ano, antes da pandemia começar. Eu trabalhei na escola sexta-feira, segunda, terça e quarta da outra semana, depois acabou as atribuições. Quem pegou a aula pegou, e quem não pegou mais. E quando eu atribuí as aulas, eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu consegui 32 aulas numa escola só. Aí a minha mãe falou, viu filha, eu falei para você que ia dar certo. E talvez você olhe e pense assim, mas o que isso tem a ver com o versículo que você leu? Um outro dia, no momento oportuno, eu vou explicar isso de uma forma mais aprofundada, mas é simples. Ezequias recebeu do rei Senaqueribe uma ameaça, e ele, como rei de Judá, poderia se juntar com seus exércitos e falar assim, vamos nos organizar porque nós recebemos uma ameaça de guerra, então se é guerra que ele quer, é guerra que ele vai ter. Só que aqui no versículo que eu li, diz que quando Ezequias recebeu a carta de Senaqueribe, a primeira coisa que ele fez foi levar a carta ao templo e orar ao Senhor. E eu lembro que antes de ir para essa atribuição, eu orava e falava, Senhor, o Senhor conhece a minha necessidade, o Senhor me dá aquilo que eu preciso, e isso é aquilo que eu preciso. E o Senhor não deu aquilo que eu preciso, o Senhor deu mais do que eu precisava, porque Ele sabia que o meu coração estava inclinado para Ele. E sempre que eu leio esse versículo, eu penso na minha cabeça, se eu fosse a rainha de um império e outro reinado ameaçasse o império que eu governo, a primeira coisa que eu faria seria chamar os meus guerreiros, seria chamar o general do exército, vamos montar um plano tático, e não foi o que Ezequias fez aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia vai dizer lá no começo da história de Ezequias, quem era Ezequias? A primeira coisa que ele fez em Jerusalém quando ele chegou foi derrubar todos os postes de idolatria que havia lá, porque a gente sabe que todas as vezes que o povo de Israel se afastava de Deus, Deus usava uma nação para castigar, e assim o povo de Israel se voltava para Deus. Que nós possamos ser todos os dias da nossa vida como Ezequias, mesmo que venha sobre nós uma grande ameaça de passar fome, uma grande ameaça, uma injúria, uma perseguição, que nós possamos lançar isso aos pés do Senhor, crendo que Ele é Deus e que Ele fez os céus e a terra. E o que seria para Deus, que fez os céus e a terra, um problema tão pequeno como o nosso? Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. O hino 65.
O hino 65. E quando nós louvamos a Deus com esse hino, vamos também contribuir. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor, pedindo a Tua bênção aos Teus servos que vão contribuir, meu Deus. Conceda a Tua graça, Senhor, confirma a Tua bênção na vida de cada um. E rogamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem te dirá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Todo poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e depois de anunciar o Evangelho, ele conosco sempre. Portas abertas, talvez por todo mundo, cristãos erguei-vos já avante andar. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder do Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois de anunciar o Evangelho, e eis-me conosco sempre. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamai em nome de Jesus, para nos salvar da maldição eterna. Seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anuncia o Evangelho, e eis-me conosco sempre. Ó, vem maravilhoso, em que os queridos todos se unirão, e em coleção seu santo jubiloso, pra todos sempre glória a ti darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois de anunciar o Evangelho, e eis-me conosco sempre. Glória a Deus. Roberto, tem 15 minutinhos aí. Glória a Deus. Mais uma vez, saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu estava meditando na palavra. Deus me colocou no meu coração uma palavra. Eu prometo ser breve e fiel naquilo que Deus colocou no meu coração, sobre uma dúvida que está sobre todo mundo. Todo ser humano tem essa dúvida em que eu vou falar agora. Vou perguntar para os irmãos, mas não precisam me responder. Só responda dentro de você. As pessoas têm uma certa dúvida. São todos filhos de Deus? Sim ou não? Faria Deus escolhas para a salvação? Deus seria um Deus cruel que já escolheu uns para a salvação, outros para a perdição? Não. E nós vamos ver aqui dentro da Bíblia que existe, segundo a palavra de Deus, existe 2 tipos de pessoas sobre a face da terra. Existem os que são filhos de Deus
e existe as criaturas de Deus. Vamos ver? Abra comigo, você que está em casa, que você que não é evangélico, tem essa dúvida também. Não fique bravo, não fique triste, que a oportunidade está chegando até você também. Gênesis capítulo 6, vamos ver? Primeiro livro da Bíblia. Se você estiver na sua casa, se você tiver uma Bíblia católica, é a mesma Bíblia. Pode abrir que está escrita a mesma coisa. Gênesis capítulo 6. Irmão Roberto, eu sou testemunho de Jeová, eu tenho uma Bíblia aqui que é diferente da sua. Pode abrir que eu garanto para você que é a mesma palavra. Gênesis capítulo 6. Amém? Olha o que está escrito aí. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aqui, irmãos, nessa época não existia a lei da poligamia. O homem podia casar com mais mulheres porque a ordem de Deus era encher a terra. Não confunda com os dias de hoje. Mas aqui a Bíblia está dizendo que quando os homens de Deus começaram a que fossem nascer as suas filhas e filhos, os filhos de Deus, se a Bíblia está dizendo que os filhos de Deus viu que as filhas dos homens eram formosas, então existem dois tipos de pessoas sobre a terra: os que vieram da linhagem de Sete e os que vieram da linhagem de Caim. Porque quando Caim matou Abel, Adão e Eva foi por um caminho, tiveram mais filhos e filhas, nasceu Sete, e tiveram a linhagem boa, e foi Caim por outro lado. Lá na frente ele encontrou uma mulher, a Bíblia diz que pode ser uma irmã, pode ser uma prima, ninguém sabe, mas casou com ela e formou a linhagem dos homens maus. Então existem dois tipos segundo a Bíblia: os filhos de Deus e os filhos dos homens. Eu, quando na minha adolescência, onde eu moro, o irmão Edgar, o pai da Lília, da Sandra, que congrega conosco aqui, ele falava para mim na simplicidade dele, mas ele falava: Roberto, vamos para a igreja comigo, você precisa aceitar Jesus, para você se tornar filho de Deus. E eu ficava na frente dele, eu não falava nada, eu não respondia mal, eu sempre tratei ele com educação. Mas quando ele dava as costas para mim, irmão, eu até cuspia no chão. Falei: camarada atribulado, fala para mim ir para a igreja, para mim ser filho de Deus, sendo que eu sou filho de Deus. Eu não faço o que é mal, eu trabalho, eu cuido da minha família, faço coisas boas, então eu sou um filho de Deus, por que não? Mas dentro, irmãos, do meu intelecto, eu achava que era filho de Deus. Aí as coisas vão acontecendo, e Deus vai dando oportunidades, Deus vai falando. E como nós passamos a nos tornarem filhos de Deus. E quando o ser humano perdeu a comunhão com Deus, quando o ser humano deixou de ter aquela comunhão com Deus, quando pecou contra Deus pelo pecado da desobediência, ele perdeu o contato com Deus. Desde lá então, o homem, desde Adão e Eva, desde Sete, desde Enoque, os homens vêm procurando uma maneira de se chegarem a Deus. Por isso criaram religiões. A palavra religião significa religar a algo. O homem vem tentando buscar a Deus, vem tentando se aproximar de Deus, no intuito que a sua alma seja salva, porque ninguém melhor do que o homem, diz em Romanos, ninguém melhor do que o espírito do homem sabe o que é melhor para o homem. Por isso que às vezes você vê na igreja, quando a porta está aberta, geralmente no culto de domingo, geralmente entra um camarada bêbado, caindo aos pedaços, ele está passando, ele entra na igreja. Por quê? Porque ele está cheio de demônios, está cheio de vício, mas dentro dele existe um espírito, aquele que faz comunicação com Deus. O espírito dele sabe que aqui dentro tem paz, aqui dentro tem o Espírito de Deus. Então por isso que ele entra na igreja.
Eu, quando obreiro, ficava na porta, eu recebia essas pessoas, sentava lá atrás e falava, você vai ter que ouvir a palavra, mas vai ficar sentadinho, tá bom? Tá bom. E a gente tinha uma estratégia de deixar para não bagunçar o culto, porque ele estava carente, a alma dele estava carente. Muitos desses que entraram, que sentaram, ouviram a palavra, foram embora. Não tivemos mais notícias, mas alguns hoje estão na casa do Senhor, eles são até obreiros. Então, irmãos, a vontade de Deus é que todos se salvem. Carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 11, diz: a graça de Deus, porque a graça de Deus se fez manifesto, trazendo salvação a todos os homens. Quando Deus escolheu o povo judeu para representá-lo na terra, Deus escolheu o povo judeu, como começou com Abraão, o primeiro judeu. Deus escolheu o povo hebreu para que fosse o povo representante de Deus na terra. Mas lá na frente, Deus já tinha um plano de salvar todos. Deus veio para todos, mas ele veio escolher o povo judeu com 3 propósitos. Escolheu o povo judeu para que trouxesse a sua palavra sobre a terra. Escolheu o povo judeu que através do povo de Deus ele ia manifestar o seu poder. E através do povo judeu viria o Messias, o Salvador ao mundo. Então Deus escolheu os hebreus, os judeus, com esses 3 propósitos: trazer a palavra ao mundo, manifestar o seu poder, abrir o mar vermelho, as pragas, etc. E também, através da linhagem dos hebreus, viria o Salvador do mundo. Porque Isaías diz: um filho nos nasceu, mas um menino se nos deu. O menino se nasceu, mas um filho se nos deu. Ou seja, o principado estava sobre os seus ombros, Cristo, o Senhor Emanuel, Deus conosco. Então, através da linhagem, eles viriam a ser o povo de Deus. Mas, como diz Paulo a Tito, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. João 3,16, texto áureo da Bíblia. Deus amou o mundo. Amou só os judeus? Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você que está me ouvindo em casa, você que está aqui nesta noite, não tem essa dúvida, eu sou filho de Deus, irmão Roberto, qual é a condição? Vamos ver? Abre comigo suas Bíblias, primeiro, lá no Evangelho de João, Evangelho segundo João, no capítulo 1. Vamos ver? Aleluia. Evangelho de João, no capítulo de número 1. Vamos ler o 1 em diante, nós temos um tempinho aqui ainda. Vamos ver através do 1, tá bom? Falando do nosso Senhor Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificaste da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crerem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Você que está novinho em casa, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu único, exclusivo
suficiente Salvador da sua alma, você precisa fazer isso. Viu aqui? Jesus veio para o seu propósito. Tinha um propósito de Deus, aquilo que estava proposto por Deus para Cristo. Ele veio para o propósito dele, junto com seu povo, povo escolhido. Mas os judeus que eram para aceitá-lo e crerem nele, não creram. E a Bíblia está dizendo: mas todos quanto crerem, receberam ele. Foi dado o poder, foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Não eram. Eu, irmãos, quando aceitei a Jesus como meu Salvador, quando o pastor fez o apelo, ele falou: tem alguém aqui nesta noite que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Eu levantei a minha mão. Sabe o que isso significa? Isso é uma simbologia. No Velho Testamento, o sacerdote, uma vez por ano, quando entrava no lugar santo dos santos, quando ele fazia o sacrifício para purificar o pecado do povo, ele colocava um animal em cima do altar, ele erguia a mão a Deus, orava a Deus, colocava a mão na cabeça do animal e sacrificava o animal. O pecado do povo era transferido para aquele animal, que era um cordeiro, era um cabrito, e o povo era purificado mais um ano, e o povo continuava marchando. Hoje, quando alguém levanta a sua mão e aceita Jesus como seu Salvador, os pecados dele são transferidos para a cruz de Cristo e ele é purificado de todo o seu pecado. A Bíblia diz que não tem nenhum justo sobre a terra, verdade, porque pecamos todos os dias. Mas quando dobramos nossos joelhos e pedimos perdão a Cristo, ele é a propiciação e é a nossa justificação dos nossos pecados. Quando uma pessoa não tem Cristo como seu Senhor e seu Salvador, ele dobra o joelho e pede para tantas entidades e perdão pelo pecado. Alguns pedem, outros não, mas quando acordam de manhã, o pecado está nas costas dele, parecendo um saco de cimento, está lá ainda. Mas quando nós aceitamos a Jesus Cristo, que fazemos parte do corpo e do sangue de Cristo, quando você dobra o seu joelho, você se arrepende do seu coração, fala: Senhor, me perdoa, porque eu pequei contra ti, pequei contra o céu. O Senhor Jesus, ele tira os seus pecados e você amanhece todo dia uma nova criatura. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Somos melhores do que o resto do mundo da terra? Segundo a palavra, sim. Mas você que está me ouvindo em casa, não fique triste. Você pode fazer isso aceitando a Jesus como seu Salvador, único, exclusivo Salvador. Jesus disse: eu sou o caminho. Não disse um dos caminhos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Uma certa vez, assistindo um programa da televisão, um apresentador do programa policial disse: que besteira esse negócio de religião, todos os caminhos levam a Deus. E eu fiquei bravo com aquele apresentador e descobri mais tarde que era verdade. Estudando a Bíblia e me aprofundando na palavra do Senhor, descobri que é verdade. Todos os caminhos realmente levam a Deus, porque lá em Romanos diz que um dia eu sozinho, sem a minha família, sem a minha esposa, sem o meu pai, sem a minha mãe, eu sozinho vou comparecer perante Deus. Eu sozinho, todos vão comparecer perante Deus. Então realmente todos os caminhos levam a Deus, é verdade, mas todos os caminhos levam para a condenação. Só um caminho leva para a salvação da alma, é Jesus Cristo. Então, irmãos, se você está em casa, não aceitou a Jesus como seu Salvador, aceita Jesus como seu único Salvador. Levante a sua mão, aceita e fala: Senhor, eu te aceito. E você que está desviado, Jesus está voltando, está às portas. Não é tempo de ficar titubeando em dois pensamentos. Não é tempo, irmãos. Eu sou da igreja, venho na igreja há 20 anos, mas ainda não sei se eu quero me batizar. Se Jesus vir buscar a igreja, você vai ficar aí, irmãos. Sabe por quê? João 6,53, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo: se você não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não há vidas em vós mesmos. Então se batize, participe do corpo, do sangue de Cristo. Nosso irmão Fernando, filho da irmã Neuza, que dorme no Senhor, que já está lá com o Senhor automaticamente, ele aceitou Jesus, retornou para Jesus, ficou firme, mesmo doente, aquela doença consumindo o seu corpo, cansado, o seu cadáver estava aqui na igreja, mas a alma dele estava lá com o Senhor. Ele participou da última ceia com nós, há um mês, acredito que o mês passado, esteve aqui, participou da ceia.
Fechou o olho, está com o Senhor. E irmãos, creia, porque o que o pastor Pedro leu aqui, irmãos, é a palavra de Deus. Nós vamos ser conscientes totalmente. Ou estaremos com o Senhor, ou estaremos no Hades. Lá a Bíblia diz que o bicho nunca morre, o fogo nunca apague. Pense nisso. Deus abençoe. Meus irmãos, nossas horas já foram, né? E completaram. Mas nós agradecemos a Deus por esses momentos que passamos aqui, né? Adorando ao Senhor, meditando a sua palavra, né? Dando testemunho do que Deus faz. Deus é bom, Ele é maravilhoso. Ele é um Deus de amor, né? É um Deus de amor. Eu estava orando, falando com Deus e agradecendo, irmãos. Porque quando nós olhamos para nós, a gente não vê mérito nenhum. Nós não vemos merecimento em nós. Quando nós não falou, a gente erra tanto, falha tanto. Mas Deus providenciou a nossa salvação. Pela misericórdia de Deus nós somos salvos. Pela graça de Deus nós somos salvos. E João diz, filhinho, essas coisas escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, lembre-se que vocês têm um advogado. Jesus Cristo justo. Ele é propiciação pelos vossos pecados. Não somente de vocês, mas também do mundo todo. Não, nós temos um advogado, um intercessor, para nos ajudar nas nossas fraquezas, nossas dificuldades. E com isso, nós mantemos a nossa fé em Deus, a fé na obra expiatória de Cristo. E através dessa nossa fé nós somos salvos, porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela fé em Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Que nós possamos manter a nossa fé em Jesus. Firme, confiante, sabendo que aquele que nos chamou, que nos resgatou, que nos escolheu, que nos elegeu, é Ele que nos sustenta nos seus santos caminhos. Sejamos fiéis a Ele e procuramos viver uma vida voltada para Ele. E que o Senhor nos abençoe. Fiquemos em pé, vamos orar ao Senhor. Aqui tem um pedido de oração, a irmã Matilde, peço oração pela minha neta, que é amanhã. Ela vai tirar o pino do braço. Vamos orar pela netinha da nossa irmã Matilde e estaremos já encerrando o nosso culto. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, nós te louvamos e te agradecemos por esses momentos, Senhor, que Tu nos concedeste para estarmos aqui na Tua casa, para que Te adorarmos em espírito e em verdade. Ah, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela Tua graça infinita, por tudo que, Senhor, recebemos de Ti nesta noite. E Te pedimos, Pai, a Tua bênção para cada um dos Teus servos que aqui vieram, Senhor, que aqui estiveram participando do culto, Te adorando em espírito e em verdade. Também, Senhor, apresentamos, Senhor, a filha da nossa irmã, a neta da nossa irmã Matilde, Senhor. Oh, Deus, a Tua serva pede oração, porque amanhã essa criança vai tirar o pino do Teu braço. Tu sabe de tudo, Tu conhece tudo, Tu vê tudo, Senhor. Acompanha essa criança, dá vitória, que tudo seja, Senhor, abençoado por Ti. Põe as Tuas mãos, Senhor, e dê condições, Senhor, de cura e de uma perfeição no braço dessa criança. Pai eterno, despesa-nos debaixo do santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo e continua conosco no transcorrer desta noite. É o que rogamos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E todos digamos amém.